Olá, amantes da fotografia, tudo bem? Eu me chamo Wagner Martins, sou fotógrafo profissional. Bora lá então para mais um vídeo de hoje. Então pessoal, nos vídeos anteriores procurei passar um pouco aqui para vocês desde o surgimento da fotografia até os dias atuais. Então fiz aí um resumão de toda essa história. Mas na verdade eu falei dos pontos principais que marcaram ali a sua história. Mas desde o surgimento da fotografia até os dias atuais, a sua história é bem mais extensa do que podemos imaginar. Então pessoal, no vídeo de hoje vou passar aqui para vocês um pouco sobre noções básicas de fotografia, para que já possa aí, ter um conceito de como seria produzir uma fotografia através de sua câmera fotográfica. Então me acompanhe neste vídeo até o final. Use a câmera que você já tem. Então pessoal, o equipamento ele não é tão importante assim. Existem inúmeras câmeras, lentes e outros acessórios no mercado hoje. Eu já testei diversos tipos de equipamentos, tanto lentes quanto câmeras, e o que eu tenho para dizer é que hoje é praticamente tudo muito bom. As diferenças são quase sempre pequenas, especialmente a um determinado preço. Então use a câmera que você já tem e não olhe para trás. Em quase todos os aspectos, as DSLRs de nível de entrada atuais são as melhores que as SLRs de filme de ponta de todos os tempos. Lembre-se que o seu equipamento não ficou ruim porque lançaram outro modelo novo dele. A maioria das pessoas pensam que quando lançam outra câmera, a sua fica defasada, só que não podemos pensar assim. Apesar de ser o que a indústria quer, então tome muito cuidado com isso. Na verdade, o mais importante são suas habilidades criativas e conhecimento das configurações da sua câmera. Concentre seu esforço em suas habilidades e não na coleção de equipamentos e câmeras. Trabalhe com sua composição. A composição para mim é importantíssimo termos a noção do que estamos fazendo. Acho que uma composição correta é um grande passo para uma linda foto. Então, para tirar fotos atraentes, você precisa se envolver com o que está fazendo. Não ande apenas no piloto automático, entenderam? Ao invés disso, coloque o pensamento em sua composição e tente fazer suas fotos da melhor forma possível. Isso começa com o conhecimento básico de como compor boas fotos. Então não corte partes importantes do seu assunto, pessoas ou objetos, com a borda do enquadramento. Mantenha seus horizontes nivelados e tente eliminar qualquer distração em sua foto, ajustando a sua composição. Veja se sua câmera tem um sensor de equilíbrio e simplicidade. E se sua foto não parecer boa em sua primeira tentativa, continue experimentando até acertar. Saiba quais configurações importam. Então pessoal, muitas configurações numa câmera e é preciso ter um pouco de prática para ajustá-las de forma correta, especialmente quando você é novo na fotografia. Então mesmo fotógrafos profissionais nem sempre ajustarão tudo com perfeição, mas vale a pena aprender como definir sua câmera corretamente e quais configurações são mais importantes para você ter uma melhor chance de tirar as fotos que deseja. Então primeiro tente praticar com modos de câmeras que não sejam totalmente automáticos. Você não aprenderá nada se a sua câmera tomar todas as decisões por você. Então pessoal, pode parecer um pouco confuso agora no começo, mas no decorrer do vídeo vou estar falando também sobre a abertura, velocidade do obturador e ISO, que vai oferecer aí uma boa ideia inicial. Essas são as 3 configurações mais importantes de toda a fotografia. Além da abertura, velocidade do obturador e ISO, aprenda também como se concentrar adequadamente praticando com os diferentes modos de foco automático. Você provavelmente irá preferir autofoco do servo único, também conhecido como One Shot AF, para assuntos parados, e autofoco do servo contínuo, também conhecido como AI servo, para assuntos em movimento. Não use o foco manual, a menos que esteja escuro, pois em ambientes escuros
o foco automático não funciona muito bem. E por fim, fotografe em RAW se quiser editar suas fotos melhor, ou se achar que vai editá-las no futuro. Então evite fotografar muito em JPG, podem até ficar boas as fotos no primeiro momento, mas os arquivos têm muito menos latitude, né, para edição. Se você tiver certeza, então fotografe em RAW mais JPG e mantenha o RAW, né, para mais tarde. O formato de arquivo RAW vai possibilitar a você mais praticidade, né, na hora da edição, assim conseguindo trabalhar melhor com as cores, brilho, né, e contraste da sua imagem. Não superexponha os realces. Quando você escolhe, né, as configurações da sua câmera, é essencial evitar a superexposição de realces em uma foto, pois é simplesmente impossível, né, recuperar qualquer detalhe das áreas brancas de uma foto. Então eu pessoalmente prefiro que o céu em minhas fotos tenha textura, né, e cor agradáveis, ao invés de ser apenas uma grande bolha, né, sem características. Então é muito fácil manter seus destaques intactos, né? Mas é aqui que a velocidade do obturador, a abertura e o ISO são tão importantes. E estas, né, são as únicas configurações da câmera que afetam diretamente, né, o brilho de uma foto. Então quando estiverem, né, fotografando, veja no LCD da sua câmera para ver se há alguma superexposição. Ou seja, é o que chamamos, né, de estourados, que são aquelas partes, né, da imagem que ficou clara demais ao ponto de apagar os detalhes. Então, se houver, a primeira coisa que você deve fazer é reduzir seu ISO para o seu valor base, que é geralmente ISO 100, né? E se já estiver lá, então use uma velocidade do obturador mais rápida, isso vai cuidar do problema. Quando a abertura, certifique-se que ela não esteja, né, configurada para valor tipo 2.8 ou 3.5 e aí vai, pois ela pode estar aberta demais para aquela luz que você esteja fotografando. Preste atenção na luz. Provavelmente a parte mais importante da fotografia é a luz. Então se você tirar uma foto com uma boa iluminação, então esse é o grande passo para obter uma boa foto. Mas o que é uma boa luz? Olha, muitas vezes o objetivo aqui é equilibrar a intensidade da luz entre o assunto e o plano de fundo. Então mesmo se você está fotografando um pôr do sol incrível, a foto pode ser arruinada por um primeiro plano totalmente escuro ou uma, né, silhueta como chamamos. Porém eu já fiz muitas fotos assim e ficaram muito bonitas, então isso vai de cada um. Mas se quiser equilibrar isso, então a maneira mais fácil de resolver é prestar atenção à direção e à suavidade da luz. Então se a luz for muito dura, você poderá obter sombras ruins, né, no seu assunto, o que é um problema para a fotografia de retrato, por exemplo. Então se a luz estiver vindo de um ângulo desfavorável, veja o que você pode fazer para mover a fonte de luz caso esteja em um estúdio, né? Ou procure mudar o assunto de lugar para que use a luz ao seu favor, ou espere até que a luz fique melhor. Nesse caso, pensando, né, na fotografia de paisagem. Tire o seu tempo. É fácil, né, cometer erros na fotografia se você não for cuidadoso. Então a melhor maneira, né, de contornar, né, isso é desacelerar e tirar o seu tempo sempre que possível. Especialmente, né, quando você está começando a aprender a fotografar. Na maioria das vezes, quando começam, né, a fotografar, seja num casamento ou outro tipo de trabalho, as minhas primeiras fotos não ficam exatamente como eu gostaria, né? Isso acontece porque estamos muitas vezes fotografando, né, em ambientes diferentes que necessitam, né, de uma configuração nova, de um olhar novo também para aquele local. Então, calmamente, você vai se adaptando e se perguntando, essa é uma composição boa? Eu posso melhorar? Você está focado no que realmente importa? Você já fez de tudo para melhorar as condições de luz? E outra, não ouça as pessoas que lhe dizem para evitar a revisão de fotos na hora.
É claro que é uma má ideia, né, rever as fotos enquanto algo incrível, né, está acontecendo ali na sua frente, como por exemplo num casamento repleto de momentos, né, maravilhosos, e então tem que estar ali atento, né, para não perder de registrar esses momentos. Mas você quase sempre terá um tempo onde você vai parar, né, se você vai olhar as suas fotos e verificar se as configurações que está usando está ficando legal. Limpe a lente da câmera. Pessoal, parece besta, né, essa dica, mas eu já vi muitas pessoas com a lente da câmera suja, empoeiradas e manchas, com marcas de dedo e gotas de água. A lente, né, por ela estar suja, é a maneira mais fácil de você obter fotos desfocadas ou com manchas, então tome muito cuidado com isso. Claro que, né, um pouco de poeira ali não fará mal algum e nem sempre será visível em uma foto. Então há pequenas partículas, né, de poeira dentro de cada lente que realmente, né, são impossíveis de limpar sem desmontar a lente, mas que também, né, não causam tanto impacto em uma foto qualquer. Mas eu estou falando de lentes que nunca foram limpas, com sujeiras e impressões digitais, né, que não foram removidas ali ao longo do tempo. Então, né, faça um favor a si mesmo e limpe com cuidado suas lentes. Você pode usar também, inclusive, né, aqueles paninhos que vêm junto com os óculos, porque eles já resolvem. Não é necessário esfregar com força, apenas passe suavemente, né, na lente e tente tirar o máximo de sujeira possível. Aprenda o básico de edição de imagens. Então, pessoal, a edição ou tratamento de imagem hoje em dia está em alta. Quase todas as pessoas editam suas fotos, sejam elas ali em aplicativos, né, no celular ou em programas de computador. Então, às vezes, com a edição certa, uma boa foto pode ali se transformar em algo realmente excepcional. Mas tome cuidado quando começar a editar suas fotos, pois é fácil exagerar quando você está mexendo nela. Então, o mais importante é garantir que nenhuma, né, das suas edições sejam permanentes. O tratamento de imagem ou edição de imagem, né, como queiram falar, envolve transmitir um clima e orientar o olhar ali do espectador a uma imagem, pois realmente chama atenção, né? Então a minha recomendação seria, seja sutil. Você não quer, né, que suas fotos pareçam ser processadas. Então pense daqui 20 anos, né? Como suas fotos irão se parecer? Eu sei que é tentador seguir a moda das cores e estilos e tal, né? Mas tente ser original e deixe que suas fotos sejam atemporais. É isso que eu tento fazer com as minhas. Conheça outros fotógrafos. Pessoal, conhecer outros fotógrafos é uma das melhores maneiras de continuar, né, aprendendo e melhorando, seja ela por inspiração ou por conselhos, né? Então é sempre bom trocar experiências com outros fotógrafos. Eu sei que muitos fotógrafos não gostam, né, de compartilhar suas técnicas fotográficas ou contar os locais, né, onde elas foram feitas. Sei que esse mercado é bem competitivo e que na maioria das vezes os fotógrafos são mais fechados, a não ser, né, que estejam levando alguma vantagem nisso. Mas não podemos, né, pensar assim, pois senão não iremos crescer. E é por isso, né, que falo aqui tudo o que sei sobre fotografia para todos vocês. Quando eu passo meu conhecimento, mais conhecimento vem, e isso faz com que eu estude, né, mais para poder transmitir isso com todos vocês. Então até mesmo o grande, né, Ansel Adams, né, escreve vários livros explicando suas técnicas fotográficas. Se você é o tipo de pessoa, né, que prefere ali o aprendizado autoguiado, né, na fotografia, isso ainda se aplica, né? Então faça perguntas em fóruns online, envie e-mails, mensagem, né, nas redes sociais para os fotógrafos, né, cujo trabalho você admira. Então, não importa o que, não pare de aprender, sempre há mais o que aprender, né? Então, pessoal, tudo isso que eu acabei, né, de passar agora aqui para vocês, são só algumas dicas, tá? Que carrego comigo e estou passando aqui para vocês. Agora vou falar sobre a parte da câmera fotográfica. Vou passar aqui os pontos principais que considero importantes. Modo manual. Como diz o nome, modo manual, esse é o modo onde tudo é feito manualmente, desde a abertura, velocidade e ISO.
Nesse modo, você manualmente configura a abertura e a velocidade que você quiser. Ou seja, a câmera deixa você fazer o que quiser em relação à exposição. Então, o modo manual geralmente ele é utilizado quando existem situações de luz muito complicadas, em que a câmera não consegue por si só acertar ali a exposição correta, né? Tipo, por exemplo, quando você está fotografando em alguma área muito clara. Talvez a câmera, né, não entenda qual será a exposição ideal para aquela cena. Assim, sua foto pode ficar muito clara ou muito escura, né? Nesse caso, você vai manualmente configurar a abertura, a velocidade e o ISO ideal, né, para que tenha uma exposição correta da sua imagem. Além disso, o modo manual permite que você controle a luz da sua imagem de forma que você acha, né, que é o ideal para aquele momento. Enquanto nos outros modos é a câmera que decide por você. O que não quer dizer que é o correto, né? Então ali 90% das minhas fotos eu uso o modo manual, pois gosto, né, de ter o controle da luz e assim posso trabalhar de forma artística, né, nas minhas fotos. No momento em que você está usando, né, ali o modo manual, é você então que decide o que é certo e o que é errado. Como puderam observar, né, existem outros modos na câmera, mas falei aqui para vocês, né, somente o modo manual, porque é este, né, que eu utilizo praticamente sempre em meus equipamentos. Então, pessoal, vou falar agora para vocês sobre os 3 pilares da fotografia. Esse é o assunto para mim de grande importância, né, porque através deles você vai construir sua fotografia. Então eles são o ISO, velocidade e a abertura do obturador, né? Então aí os 3 pilares também, né, da exposição, que vai ajudar a você a ter o controle total da sua câmera. Eu sempre digo que no momento em que você tem esse controle, né, você não faz fotografia, você cria então a fotografia, né? Minha ideia é que vocês sejam o mais criativo possível e tente sempre fazer coisas novas. Então vamos lá! ISO na fotografia. Pessoal, ISO é a sensibilidade do sensor à luz. Então, quanto menor o número, menor é essa sensibilidade. E, consequentemente, é preciso então mais luz, né, para a fotografia ficar clara. Então, se o ISO é maior, a sensibilidade do sensor aumenta também, né? E com menos luz é possível então captar, né, a cena desejada. Mas quanto menor o ISO, mais nitidez tem a foto, principalmente, né, ali nos seus contornos. E quanto maior o ISO, mais granulado ou ruídos, né, ela fica. Então, na maioria das câmeras, o ISO vai de 50 ou 100, né, até 16.000 ou mais. Então, quando você aumenta o ISO, o sensor ali, né, da sua câmera se torna mais sensível à luz. Então, isso significa que você pode alcançar velocidades maiores do seu obturador. Isso pode ser extremamente útil quando temos poucas, né, luminosidade e não estamos usando o tripé. Então você vai perceber que fotografando com ISO 100 vai exigir mais de sua câmera e provavelmente sua velocidade vai ter que ser mais baixa, né? Podendo então acontecer de você tremer e suas fotos ficarem tremidas, né? Então, aumentando o seu ISO, tipo para 800, por exemplo, né, você vai perceber que sua velocidade pode ser mais alta, facilitando então a sua fotografia. Ou seja, vai ser possível segurar a câmera na mão e sua foto não ficará tremida. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Mas então por que não sempre usar um ISO alto, né, todo o tempo? Então, pessoal, o problema é que quanto mais alto o ISO, sua imagem começa, né, a perder qualidade. Um grão digital começa a aparecer em sua foto e isso tem um efeito negativo no resultado final. A foto que vocês estão vendo agora foi usado o ISO 400, que no caso da minha câmera, né, a diferença de 100 para 400 não é muito fácil de diferenciar e de ver o grão, né? Perceba que a foto está nítida e que nas sombras existe uma pequena uniformidade, onde é possível ver que existem detalhes.
Já nessa outra foto que vocês estão vendo, agora eu usei o ISO 5000. Agora já é possível então perceber uma diferença, né, de cor, principalmente na mesa junto ao teclado, né, é possível ver uns pontinhos coloridos. Esse é o efeito que dá, né, quando o ISO está muito alto. Vou colocar aqui uma imagem que vocês possam, né, entender melhor. Então isso não significa, né, que você não pode aumentar o ISO. As câmeras novas, né, de hoje em dia estão vindo com uma melhora de ISO muito significativa, né? E a tecnologia nova de seus sensores está ajudando bastante você a poder, né, utilizar um ISO relativamente alto e não ter perda, né, da qualidade significante, né, em suas imagens. Como eu sempre digo, né, então não existe o certo ou errado na fotografia. Você é o criador e deve fazer o que acha que está certo, né? Eu, por exemplo, nas minhas câmeras, né, eu uso um ISO que vai de 100 até 4000. Isso porque gosto do resultado e não me importo de elevar ele, né, até o ISO 4000. Então eu, por exemplo, em alguns casos, eu até adiciono grão, né, durante a edição das minhas fotos através de programas tipo Lightroom, né, ou Photoshop. Então tudo é gosto pessoal, né, e é criatividade. Velocidade na fotografia. Pessoal, a velocidade refere-se ao tempo, né, que o obturador da câmera fica aberto para a entrada de luz, né, no sensor da câmera. Então a velocidade do obturador pode ser tão rápida de fotografar, tipo 1/8000 de segundos, né, congelando a imagem, ou muito lenta, levando até minutos para se fechar. Então quanto, né, menor for o número, mais chances terá de tremer a foto. Mas isso é determinado por você, dependendo da situação na qual está fotografando. Então uma velocidade, né, alta, como por exemplo 1/8000, né, tem um efeito de congelar o objeto que você está fotografando. Já ao contrário, né, com baixa velocidade, você vai dar um efeito tipo borrado na foto, ou uma sensação, né, de movimento. Então ambos, né, podem ser usados de forma criativa para alcançar ali resultados totalmente diferentes. Então usar as configurações, né, de velocidade aí da sua câmera é uma ótima forma, né, de experimentar diferentes tipos de resultados, principalmente em alguns casos como carros, né, e pessoas em movimento. Então outros usam para fotos de paisagem, como a água em movimento. Então existem inúmeras formas de fotografar. Utilizando uma velocidade baixa, tipo 1/2 segundos, né, podemos deixar a água toda desfocada com um efeito de movimento. Essa foto que está aparecendo aí no vídeo, vocês podem então observar que a água parece estar em movimento. Então quando trabalhamos, né, com esse tipo de técnica, né, é muito importante o uso de um tripé para poder estabilizar a sua câmera, para que não haja, né, nenhum movimento na sua câmera, causando ali um desfoque, né, em toda a sua foto. Você também pode usar a velocidade para congelar a imagem, ou seja, elevando ela ao ponto de congelar imagens em movimento. Então nesta imagem é um exemplo bem claro disso, né, como vocês podem observar. Abertura na fotografia. Então todas as lentes, né, profissionais permitem então variar a abertura do diafragma, né, controlando a quantidade de luz que entra na câmera num determinado intervalo de tempo. Então além do controle, né, da luminosidade, a abertura do diafragma, né, possibilita o controle da profundidade de campo, ou seja, a área focada. Então a abertura refere-se ao tamanho, né, da abertura que o diafragma, né, disponibiliza para a entrada de luz em sua câmera. Então o tamanho da abertura do diafragma, né, pode ser ajustável e é medida pelo tamanho do f-stop. O f-stop é o intervalo da numeração, né, da abertura entre o mínimo e o máximo, e que varia conforme a lente, ou seja, é a relação, né, então entre a distância focal de um assunto, né, e a abertura aí do seu diafragma. A imagem que vocês estão vendo agora mostra como se parece a abertura do diafragma de uma lente. Então quando você altera, né, a abertura ou f-stop, né, você altera o tamanho da abertura do diafragma da lente. Agora vem uma coisa estranha que confunde, né, muito a cabeça das pessoas, que
quanto mais alto o f-stop, menor é a abertura. Então veja então na imagem, né, que vou colocar agora para vocês verem, né, a diferença entre os f-stops. Na esquerda vocês podem observar a abertura f32 resulta em uma pequena abertura. Escolhendo a abertura f1.4, né, resultará em uma grande abertura do diafragma. Então, pessoal, como a abertura, né, do diafragma escolhido afeta em sua fotografia. Se você usar, né, uma grande abertura tipo f1.4, né, vai ser curto ali a sua área de foco. Ou seja, apenas uma parte do seu objeto, né, ficará em foco e o resto ficará desfocado. Então, quanto, né, menor o número do f, mais desfocado o fundo vai ficar. Então esse tipo de abertura é muito usado para fotos tipo retrato. Isso porque ela desfoca, né, o fundo, dando mais atenção ao objeto fotografado. Então muitos fotógrafos, né, gostam muito desse efeito e utilizam dessa técnica, né, na maioria dos seus trabalhos. Quando você usa uma abertura, né, mais fechada, toda a foto ficará nítida, tanto na frente dela, né, quanto atrás. Ou seja, quanto maior for o número f, né, mais focado o fundo ficará também. Então, na maioria das vezes, queremos, né, que fotos tipo de paisagens, né, sejam sempre nítidas e que mostrem, né, todos os seus detalhes. Então, por isso, usar uma abertura tipo f11, né, ou até mesmo f16, já é mais do que o suficiente para isso. Então, nessas imagens, né, que vou mostrar agora, vai te dar, né, uma boa ideia sobre o efeito da abertura em suas fotos, como em relação, né, ao desfoque que causa no seu plano de fundo. Você pode perceber que a abertura grande, né, começa a deixar a pirâmide mais desfocada. Então, pessoal, espero que essas dicas, né, que passei seja o suficiente para vocês entenderem, né, um pouco sobre algumas noções básicas, né, de fotografia. Sei que existe muitas coisas ainda, né, para vocês aprenderem, né, mas isso com certeza será pouco a pouco, né, ou seja, é só com o tempo mesmo, né, para aprenderem tudo o que o seu equipamento tem a lhe oferecer. Do mais, né, aconselho a vocês que pesquisem também bastante, né, conversem com outros fotógrafos e busquem, né, do conhecimento. Só assim irá então conseguir aumentar ainda mais o conhecimento que vocês já têm. Então eu vou ficando por aqui, né, e até o próximo e último vídeo aí que eu vou estar aí, né, gravando para vocês. Então até lá, pessoal, e muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final.